compartilhar aqui com o querido. Quero te agradecer, Pai, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede. Abençoado seja esse dia, Pai, em nome de Jesus. Abençoa essa live, abençoa essa palavra, Senhor, que nós vamos estar, Pai, conhecendo cada vez mais de Ti, conhecendo da Tua palavra. Tu és o pão da vida, aquele que nos alimenta, Pai, que essa palavra venha nos fortalecer, nos alimentar, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa, Pai, as nossas falhas, nossos pecados. Pai, tem de misericórdia, Pai, da nossa vida. Precisamos, Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia todos os dias, Pai. Abençoa esse aplicativo, cada seguidor, Pai. Abençoa cada pessoa que vai estar entrando aqui, curtindo, compartilhando, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Terceira João vai dizer assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedentes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença na igreja testificam da tua caridade, aos quais conduzireis como é digno para com Deus. Bem farás, porque pelo seu nome sairão, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diotrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te muita tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saudam os amigos pelos seus nomes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, Miguel. Aleluia. E passando essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraias, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraias, filho de Uzi, filho de Buquim, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba, hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira.
Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém. Aleluia. E era o 7º ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida à Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se declara que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto da parte do rei dos seus 7 conselheiros és mandado para fazer inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e ofereçais sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazeres do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus, e os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém, e o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo o rei Artaxerxes se declara a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vós pedir, o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, apressuradamente te faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 carros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal sem conta. Tudo quanto te ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente te faça para a casa do Deus dos céus, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vós fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros desta casa de Deus, para que lhes não possa impor nem direito, nem artigo, tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que as não sabe as farei saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer
quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Aleluia. Esdras capítulo 8. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, aos que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gersom; dos filhos de Tamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atus; dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Baat, Moabe, Elionai; do filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaiziel, e com ele 300 homens. E dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. E dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. E dos filhos de Zelomite, o filho de Josifias, e com ele 170 homens. E dos filhos de Bebaia, Zacarias, o filho de Bedaia, e com ele 28 homens. E dos filhos de Azagade, Joana, o filho de Arracantá, e com ele 110 homens. E dos filhos de Odonicão, seus nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaias, e com eles 70 homens. E dos filhos de Bigavai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. E ajuntai-os perto do rio, que vai a Avá, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaias, Elnata, Jaribe, Elnata, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiraribe e Elnata, que eram sábios, e dei-lhes mandado para Ido, chefe do lugar de Cassífia, e lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos nitineus, no lugar de Cassífia, que os trouxeram ministros para a casa do nosso Deus. Aleluia. E trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serabias, com os seus filhos e irmãos, 18, e Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merarim, com seus irmãos e os filhos deles, 20, e dos netineus, que Davi e os príncipes deram para os ministérios dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Avá, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus
é sobre todos os que buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asaías, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes a prata e o ouro, e os utensílios que eram a oferta para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram ao rei, e os seus conselheiros e os seus príncipes, e todo Israel que ali se achou. Aleluia. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dáquiros, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Aleluia. Vigiai, pois, e guardai-vos até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes e dos levitas, e dos príncipes dos países de Israel, dos pais de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso de prata e de ouro, e dos vasos para trazer a Jerusalém, a casa de nosso Deus. E partimos do rio Avá no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém, e repousamo-nos ali 3 dias. E no dia 4 se pesou a prata e o ouro, e os vasos da casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binui, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo, e tudo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros e 77 cordeiros, e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, e tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos satrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esdras 7 e 8. Salmo 94. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-lhe resplandecente. Exalta-te tu, que és juiz na terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras, e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. E dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios?
Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Aquele que ergue as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para que lhes dareis descanso nos dias maus, até que abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disser, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Paz, bom dia. Multiplica-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimarão a minha alma. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que foge ao mal, tendo por pretexto uma lei? Acorrem um tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente? Mas o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus, a rocha em que me refugiei, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirão na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Provérbios, capítulo 29. Provérbios 29 vai dizer assim a palavra do Senhor. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Aleluia. Vai curtindo essa live, meu irmão. Amém. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos às mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, o seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma.
Onde há revelação divina, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagiria bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Aleluia. O orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Livro O Peso da Glória. A autoridade humana especial em que me baseio nessa questão é aquela da sociedade a que pertenço. Essa sociedade, pela sua declaração de guerra, decidiu a questão contra o pacifismo. Nesse caso específico, é por meio de suas instituições e práticas dos séculos decidiu contra o pacifismo em geral. No caso de ser um pacifista, tenho contra mim Arthur, Alfred, Elizabeth, Crowley, Hoped e Buck. Terei minha universidade, minha escola e os meus antepassados contra mim. Terei a literatura de meus pais contra mim e não poderei nem mesmo abrir meu exemplar de Beowulf, de Shakespeare, de Johnson, nem de meu Woodworks, sem ser reprovado. Agora é claro que essa autoridade na Inglaterra não é definitivamente, mas existe uma diferença entre a autoridade conclusiva e autoridade sem peso algum. As pessoas podem ter diferença de opinião sobre que peso daria a quase unânime autoridade da Inglaterra. Neste ponto, não estou preocupado com a avaliação disso, mas apenas com a observação de que qualquer peso que tenha é contra o pacifismo. E é claro que a minha responsabilidade de levar em conta essa autoridade é aumentada pelo fato de que tenho uma dádiva para com essa sociedade, pelo meu nascimento e pela minha criação, pela educação que me permitiu ser um pacifista e pelas leis tolerantes que me permitem continuar sendo um pacifista. É isso em relação à autoridade humana especial. A sentença, quando a posição da autoridade humana geral é igualmente clara. Desde os primórdios da história até o afundamento do navio Terry's Bay, o mundo ecoa com os louvores à guerra justa. Para ser um pacifista, devo me afastar de companhia do Homero e de Virgílio, de Platão e de Aristóteles, de Zaratustra e de Gita, e de Cícero e de Montaigne, da Islândia e do Egito. Desse ponto de vista, sou quase tentado a responder a um pacifista como Johnson respondeu a Goldsmith: não, senhor, não quis
Se não quiser levar em consideração a opinião universal da humanidade, não tenho mais nada a dizer. Embora Horkheimer tenha dito que a voz geral e perpétua dos homens é como a sentença do próprio Deus, estou ciente de que ainda assim muitos ouvirão e darão pouco ou nenhuma importância a isso. Essa desconsideração da autoridade humana pode ter duas raízes. Pode originar-se da crença de que a história humana é um movimento simples e não linear, no pior para o melhor. Aquilo que é denominado fé no progresso, de tal forma que qualquer geração será sempre mais sábia em todos os aspectos do que as gerações anteriores. Para aqueles que acreditam nisso, nossos antepassados são substituídos e nada há de improvável na afirmação de que o mundo todo estava errado até anteontem e agora subitamente está correto. Devo confessar que não posso debater com essas pessoas, pois não compartilho de suas premissa básica. Os que acreditam no progresso notam corretamente que no mundo das máquinas o novo modelo suplanta o antigo. Disso inferem falsamente um tipo de superação similar em coisas tais como virtude e sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Livro Final da Tempestade. A Bíblia nos dá diversos exemplos de grandes homens de Deus que falaram em suas escolhas por não medirem as consequências de seus atos, abrindo suas defesas na hora errada e sendo tragados pela tempestade. Davi, uma das figuras mais relevantes das Escrituras Sagradas, é conhecido por seus grandes feitos na guerra, mas também por algumas atitudes questionáveis em momentos cruciais. E sucedeu depois de um ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe e com eles os seus servos e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém. E sucedeu que, ao cair da noite, que Davi se levantou de sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei, e do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. 2 Samuel 11, 1, 2. Davi devia estar guerreando, como todos os reis faziam, mas, ficando em casa, decidiu agir de acordo com a sua vontade, e acabou pagando o preço por isso. A mulher que ele viu era de Betseba, esposa de Urias. Era Betseba, esposa de Urias, um de seus homens do exército, que estava na guerra. Sendo assim, rei Davi mandou trazê-la ao palácio, e passou uma noite com ela. Seu pecado o consumiu, e em vez de corrigir as coisas de uma vez, ele decidiu matar Urias, enviando-o à linha de frente da batalha. Assim como ocorreu com Davi, nós, homens e mulheres, somos tentados por aquilo que os nossos olhos observam, e quando conhecemos nossos pontos fracos, temos muito mais chance de saber exatamente para onde devemos olhar, para que o nosso propósito se estabeleça e permaneçamos firmes até o fim. O erro de Davi, assim como o de muitos de nós, é estarmos no lugar onde não disse para ficarmos ou irmos. Quando o nosso coração se desvia do propósito divino, ele se perde em maldade e egocentrismo. E no instante em que perdemos o propósito, ficamos completamente vulneráveis às distrações. Por isso, não permita que nada o tire do centro da vontade de Deus, pois a dor da queda é terrível e muito mais fácil cair do que levantar. E nossa história é muito curta para ficarmos presos em ciclos de pecado. Sendo assim, precisamos estar sempre atentos a algo que constantemente carrego com uma grande alerta. A isso é o que minha mãe costumava falar: Dave,
A destruição de um grande homem não começa com um grande vacilo, mas com um pequeno deslize. Isso é, não aparece de forma escandalosa, logo de cara. Começa pequeno, vem devagar, aos poucos. Um grande exemplo disso são os erros discretos que culminam em descrições de coisas importantíssimas, como o casamento. Eu sou casado com a mesma mulher desde novo. Eu amo a Paula e tenho muito temor em dizer isso. Felizmente nunca tivemos de lidar com adultério em nosso relacionamento, mas conheço centenas de casos e a história é sempre a mesma. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Bom dia, Fátima. Aleluia. Escudo de proteção de Deus, Salmo 91. Capitão Richenbeck, o zavoador da Primeira Guerra Mundial, saiu do Havaí de avião com 7 outros para certa ilha, mas quando esgotou o tempo de chegada não havia terra à vista. A bússola deles havia falhado e o rádio não estava funcionando direito. Eles estavam perdidos e, para pior tudo, o tanque de gasolina estava vazio, resultando em um pouso forçado sobre a água. O primeiro milagre foi o fato de que essa foi provavelmente a primeira vez da história em que um avião de 4 motores feito para pousar somente em terra pousou no oceano sem problemas sérios. A água entrava pela janela quebrada com tanta força que, na pressa de sair do avião antes que se afundassem, eles se esqueceram de pegar a água potável e a ração de comida. Tudo os que tinham eram 4 laranjas. Por 8 dias, aqueles homens deviam ter consumido um total de 192 refeições, mas eles sobreviveram com aquelas 4 laranjas e sem águas. Havia 3 botões de borracha. 2 deles foram feitos para aguentar 5 homens. Aqueles botes deviam tê-los construído pensando em anões. Aqueles homens não queriam pensar que havia pousado em uma extensão de água a qual cobria 176 milhões de quilômetros quadrados e envolviam mais de 1/3 do globo. Eles estavam sob metade da superfície de água no mundo, a qual é 25 milhões de quilômetros quadrados na superfície terrestre de aproximadamente 150 milhões de quilômetros quadrados. Como encontrariam 3 pequenos botes naquela imensidão? Não havia posição confortável. O padrão seria as pernas de um homem sobre os ombros do outro e as pernas do outro homem sobre os braços do outro. Ondas de quase 4 metros de altura viraram um dos botes, e assim que os ocupantes o arrumaram e subiram nele novamente, perceberam que a água estava infestada de tubarões. Eles podiam ver os corpos negros circulando em todo o tempo. Durante o dia, o sol os queimava, além do que se podia imaginar, mas quase congelavam nas noites geladas. Os barcos salva-vidas estavam amarrados juntos com 3 homens no primeiro, 3 no segundo, incluindo o capitão Richard, e 2 no terceiro, o soldado raso Barry Barkin, o qual estava no barco do capitão, tinha uma Bíblia no bolso do seu macacão. No segundo dia, reuniões de orações foram organizadas à noite e de manhã, e os homens rezavam-se para ler passagem nas Escrituras. Eles colocaram diante de Deus seus mais profundos segredos e pecados, mas nenhum foi revelado. Havia alguns cínicos e descrentes no meio deles, mas não após o 8º dia, porque naquele dia um milagre aconteceu. Algo pousou na cabeça de Rick. Rick disse:
franca e humildemente. Nós oramos por livramento, e se eu não tivesse 7 testemunhas, não ousaria contar essa história, porque parece muito fantástica. Depois de 1 hora após a reunião de intercessão, no 8º dia, uma gaivota veio do nada e pousou em minha cabeça. Eu ergui minha mão, gentilmente a agarrei. Nós a entranhamos e depenamos, limpamos a carcaça, dividimos a carne entre o grupo e comemos cada pedacinho, até os ossinhos, declarou. Tudo por causa dessa pequena ave e milhares de quilômetros da terra. Nenhum de nós duvidava de que a gaivota tivesse aparecido logo depois que terminamos nosso culto de oração, o qual aconteceria 2 vezes por dia. Após nosso banquete, usamos suas entranhas como isca, para a qual conseguiríamos pescar 2 peixes. Aleluia. Amém. Amém. Vamos à leitura do Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador, ele o livrará do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei a resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu amor, Pai. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Senhor, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Pai, de te louvar, te engrandecer. Santo, 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 santo é o Senhor, Pai. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus abençoa, Pai, cada vida que esteve aqui presente nesta live. Abençoa, Pai, a vida delas, a família delas, Pai, dessas pessoas que estiveram aqui, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Abençoado seja essa tua palavra, Pai, que possamos se encher cada vez mais dela, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre contigo, com a tua casa, hoje e sempre. Amém.